continuando dentro do nosso curso de modelagem de Data Warehouses, a gente vai conversar sobre uma das bases de um Data Warehouse, que é chamada de fato. Essa aula é justamente sobre isso. O que são fatos? Fatos são os processos de negócio fundamentais de uma empresa. Uma ordem de compra, por exemplo, é um fato. Uma venda no e-commerce é um fato. Uma ordem de produção é um fato. Então, os fatos são esses processos, os processos principais de uma empresa. O saldo de estoque pode ser um fato. Uma chamada de suporte pode ser um fato. Como a gente vai ver mais para frente, as dimensões, elas não são processos de negócio. As dimensões são características dos fatos. Elas detalham os fatos. Então, dentro do conceito de Data Warehouse, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é encontrar os fatos de uma empresa que fazem sentido e depois mapear quais são as dimensões que detalham esses fatos. Então, por exemplo, se a gente tem uma tabela de pedidos, uma primeira dimensão que detalha uma tabela de pedidos pode ser o dia, quando foi feito esse pedido. A cidade, de onde veio esse pedido, por exemplo. O cliente que fez o pedido e o produto que ele pediu. Todas essas 4 colunas, por exemplo, elas fazem parte do pedido e elas detalham ele. Dentro do Data Warehouse, essas colunas que aparecem na tabela de fatos, elas são chamadas de chaves estrangeiras. Né? Então, voltando para o mundo de bancos de dados, todas essas colunas, todos esses atributos, eles vão estar conectados com uma tabela de dimensões apropriada. E dentro dessa tabela de fatos, a gente vai ter, além das dimensões, as medidas, que são números, né? São valores que a gente consegue agregar dentro de uma tabela, dentro de um processo de negócio. Então, por exemplo, numa tabela de pedidos, a gente pode ter como dimensão o dia, a cidade, o cliente e o produto. São 4 dimensões diferentes, que possuem 2 métricas, 2 medidas, chamadas unidade vendidas e valor. Então, medidas. Uma coisa importante de a gente entender é que a combinação, ok? A combinação de dimensões de uma tabela de fatos, ela tem que ser a mesma para todas as medidas. E essa combinação é chamada de grão, ou granularidade. O que isso implica? Isso implica que se a gente tem medidas com grão diferente, na hora de agregar uma tabela, de fazer uma soma, a gente vai estar confundindo as coisas. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que a tabela de unidades vendidas, as unidades vendidas dependem do pedido, mas não dependem do produto. Então, unidades vendidas aqui, ela é unidades vendidas totais daquele pedido. Ok? Vamos imaginar, no pedido, que as 2 primeiras linhas aqui sejam o mesmo pedido. Quando a gente faz uma soma, na verdade, a terceira linha teria que ser. Então, essa unidade vendida 2 teria que ser 1, para fazer sentido. Então, quando a gente faz a soma, o valor estaria com o grão do produto, então, o valor do produto 2 aqui seria 200, mais o valor das unidades vendidas seria o valor do pedido. Então, os dois têm um grão diferente. Quando a gente faz uma soma, a gente vai estar duplicando dados pelo lado do pedido. E isso vai errar o indicador, vai errar o número. Então, é muito importante sempre seguir a ideia, todas as medidas têm que estar no mesmo grão. Além disso, a gente tem alguns tipos de medidas que podem aparecer numa tabela de fatos. A medida mais comum, a melhor medida que a gente pode ter, é uma medida aditiva. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente consegue pegar ali qualquer uma daquelas dimensões, né, cidade, produto, etc., e somar ao longo dela sem medo de ser feliz. Que tipo de medida vocês acham que é aditiva? O subtotal é aditivo, né? Unidades vendidas é aditivo. A gente consegue somar diferentes linhas e saber quantas. Eu quero saber qual é o total de unidades vendidas do produto 2, né? Isso é fácil de fazer. Algumas medidas não são aditivas, certo? E a gente não consegue fazer esse tipo de análise. Ticket, médio e saldo são bons exemplos de medidas não aditivas. Tudo que é médio é não aditivo. A gente não consegue somar médias, não vai dar o mesmo valor. Um outro exemplo, contar distinto. O total de unidades distintas, por exemplo, clientes únicos. Isso a gente não consegue fazer uma soma, porque para fazer esse contar distinto, a gente tem que fazer ao longo de todas as linhas. Então, quando a gente muda o agrupamento, tem que reprocessar tudo isso. Não dá para somar.
Um outro exemplo é o que é médio ou um saldo. Que o saldo é um exemplo de uma medida que a gente chama de semi-aditiva. São medidas que podem ser somadas ao longo de algumas dimensões e não de outras. Isso é um pouco chato de trabalhar com esse tipo de medida, como o saldo de estoque. Por quê? Porque no mesmo dia, por exemplo, numa tabela de fatos de estoque, para um mesmo dia, por exemplo, produtos em diferentes lugares numa empresa, o saldo é aditivo. Você pode somar todo o estoque que a gente tem do produto X. Mas no dia seguinte, esse saldo, você não consegue somar o saldo de 2 dias de sequência, porque não faz sentido. Então, a gente consegue fazer essa soma ao longo de algumas dimensões, mas não de outras. Isso é importante vocês levarem em consideração na hora de criar um DW e também na hora de fazer a consulta, para evitar, por exemplo, que você some o estoque de diferentes dias que um depende do outro. Aí não vai fazer sentido. Além disso, além dos tipos de medidas, a gente tem alguns tipos de tabelas de fatos. O tipo mais comum é o tipo chamado transacional, onde o grão da tabela é o registro individual. Então, assim, voltando um pouco naquela ideia da tabela de pedidos, ou na tabela de contratos, aqui no caso, a gente tem que cada linha é um contrato. Então, cada linha é um registro individual. A gente tem até um ID desse contrato, por exemplo. Um outro modelo que existe é o chamado de snapshot periódico, onde ao invés de ser cada linha é um registro, cada linha é um período de tempo. Então, por exemplo, a gente tem, aqui nessa tabela, a gente tirou a coluna de ID do contrato e agora a gente está falando de tudo o que aconteceu por dia. Em vez de ter o desconto daquele contrato, a gente tem uma média de desconto. Qual que é o problema de fazer um snapshot ao invés de uma coluna transacional, ou uma tabela transacional? Existem transformações que elas não são bilaterais. Você consegue fazer uma média do desconto de vários registros para um registro maior, um registro por dia. Mas você não consegue, a partir da média, descobrir quanto foi o desconto de cada um dos registros. Você não consegue voltar atrás. Então, quando a gente desenha um data warehouse, a gente geralmente quer que todas as tabelas sejam com o menor grão possível. Porque do menor grão possível, a gente consegue criar todas as tabelas que são agregadas. Quando que a gente precisa fazer um snapshot periódico? Em alguns casos, o cliente não tem a tabela. Aquele dado não existe. Ou durante o dia, o dado vai sendo transformado e a gente só vai fazer isso aqui por lotes, só fazer à noite. Então, existe alguns casos onde isso é necessário. Um outro caso é o chamado de snapshot acumulativo. E nesse caso, é um pouquinho mais complicado de trabalhar, mas são casos onde cada registro tem um início e um fim claro. E esse início e fim, ao longo do tempo, não necessariamente aconteceu. Então, por exemplo, um saldo de estoque, um chamado de suporte, é um exemplo desse tipo de caso. A gente tem o início, por exemplo, de uma chamada de suporte, e a gente tem um dia que essa chamada termina. E cada vez que a gente processa essa tabela, por exemplo, o tempo dias vai ser a diferença entre as duas colunas. Que também é difícil, já é uma tabela que tem algumas complexidades em relação de métricas aditivas, etc. Um ponto que é bom reforçar aqui. Vocês viram que em nenhuma das tabelas aqui a gente tem dimensões que não sejam eficazes. Então, a boa prática é que a gente evite ao máximo colocar colunas em tabelas de fatos que não sejam chaves estrangeiras e medidas. Então, a gente quer sempre fazer só chaves estrangeiras. Então, por exemplo, aqui no cliente poderia ter uma coluna nome do cliente. Essa coluna nome do cliente, ela vai para a tabela de dimensão. Ela não fica na tabela de fatos.